Começando mais um podcast Atitude com Meg Parente, hoje recebendo uma visita muito especial, Heraldo Ramos, que muita gente conhece como Heraldo da banda Fruta Quente, mas hoje você vai ver uma outra versão do Heraldo. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Só ouço falar bem do Atitude Podcast. A internet, a gente não precisa ir muito atrás, né? Ela vem até você. Então já chegou para mim algumas coisas, alguns comentários de amigos, de amigas que já estão curtindo. E acho que era uma questão de tempo mesmo vir aqui, né? Heraldo, é um prazer, é uma honra enorme te receber, porque eu já falei isso para ele, tá? Eu considero o Heraldo um patrimônio cultural da música paraense. Legal, ele faz parte da história de todos nós, pelo menos a galera que tem mais ou menos a nossa idade, né? Acabou tendo um pouquinho da sua vida representada por alguma das músicas que vocês cantaram aí na Fruta Quente, que foi realmente uma banda que marcou muito a nossa história. Mas hoje eu queria saber um pouquinho de ti. Eu sei que teve uma carreira aí musical muito bacana, né, Heraldo? A Fruta Quente já vem com 32 anos, né? É muito tempo. A gente diz assim que é atravessando gerações mesmo gente da nossa idade, agora pessoas que têm menos idade já estão curtindo Fruta Quente, pelo advento da internet. É verdade. Pelo advento da internet. E eu não sei se é impressão minha, mas as pessoas, elas têm vontade, né? Tem esse sentimento meio nostálgico de saber como era, porque acaba despertando a curiosidade de muita gente, né? Sem dúvida. Eu acho que a música paraense hoje passa por um momento bom, tá? As pessoas estão buscando. E o Fruta Quente tem uma história, né? 6 CDs. Então, a gente fez muitos eventos de massa, o que popularizou muito a banda. Tem imagens na internet, toda a discografia está na internet, nas plataformas digitais. Então, as pessoas têm buscado muito. E a gente tem feito o que a gente faz de melhor, a gente não parou de fazer, que é o show do Fruta Quente. O show muito dançante, muito pra cima. Sim, independente sim. Da idade da pessoa, sim. Mesmo que não viu Fruta Quente em cima de um trio elétrico, por exemplo, né, vai pro show e gosta do show. Mesmo até não conhecendo algumas músicas. Tem a forma como a gente faz, a mistura que a gente faz a pessoa gostar do show e vontade de conhecer um pouco daquela música. Eu não conheço a música, mas eu gostei, eu vou atrás, quero ouvir o resto do disco. Isso a galera dos 20 anos pra cá, exatamente, né? Tem acontecido muito, muito. A nossa rede social fala isso. O Instagram do Fruta Quente, que é o @FrutaQuenteOficial, as pessoas querem contato, querem... Olha, eu não tenho disco, mas eu quero que você autografe uma camisa. Aquele disco da maçã vermelha, meu Deus do céu, a minha capa já não fechava direito, de tanto que eu ouvi aquele CD. Heraldo, tu sente falta daquele tempo do trio elétrico? Ah, sem dúvida. O trio porque hoje em dia elétrico, não tem mais, né? Não tem. O trio elétrico foi o nosso segundo palco, né? A gente fez muita micareta, não só dentro do estado do Pará. A gente fez um Marafolia lá no Maranhão, 4 anos direto, junto com os artistas nacionais. Uhum. A Ivete Sangalo queria uma banda para dividir com ela o bloco dela lá no Maranhão. E ela queria o Fruta Quente. Que legal. Escolheu o Fruta Quente para fazer com ela. E foi muito legal. E marcou também lá no Maranhão a história do Fruta Quente. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi em 96, 97. Caramba, faz muito tempo. 96, 97, 95. O disco da Maçã, que é o Fruta da Paixão, é o segundo disco do Fruta. E foi o disco que explodiu basicamente Fruta Quente de verdade. O primeiro disco de 93 foi o Fiesta. Foi muito bom, muito bem recebido e tal. Mas o Fruta da Paixão foi um absurdo. Eu lembro. Assim, a gente fez manhãs de autógrafo em shopping, que teve que fechar a loja, por exemplo, porque estava uma loucura. Iam quebrar tudo. Não estou exagerando, é nesse estilo. Não precisa. Nesse eu vivi estilo. essa época. Nesse estilo, entendeu, Meg? Então... Eu sei. A gente sente muita falta, voltando à tua pergunta. Sem dúvida. Olha, nós fizemos o trio elétrico agora, no último final de semana de julho, em Mosqueiro. Uma andadinha só. Pô, e aquela magia tava ali. As pessoas volta, né? Olhando o trio elétrico passando, muitas chorando,
lembrando, acompanhando, pessoal na praia também. Tu sentes, assim, falta de alguma coisa específica dessa época? Porque a vida correu, né? Muita coisa mudou de lá pra cá, a gente precisa sobreviver, a gente sabe que viver da música é muito difícil. Verdade. E aí a vida vai levando a gente para outros caminhos. Me conta como é que foi essa tua trajetória. Pois é, eu sinto falta, não sei se você é sentir falta, eu teria feito algumas coisas diferentes, sem dúvida. Por exemplo? Falando do Fruta Quente, né? Eu acho que o Fruta Quente demorou para entender que a gente tinha um puta potencial. E teria ido embora logo para o Sul, por exemplo, São Paulo. Vocês ficaram muito tempo aqui? Ficou muito tempo aqui. O Nordeste, por exemplo, que ferve, cidades turísticas e tal. Né? Eu acho que o Fruta patinou aqui. Que acaba que a gente foi muito tarde. Ele tem que fazer uma escolha muito difícil, exatamente, né? Porque ele está sendo absorvido pela demanda local. Vocês eram muito puxados por nós aqui em Belém, todo mundo queria vocês em todos os lugares. E acaba que, como é que vocês vão trocar um público que já existe, que já é fã, por um que vocês ainda têm que conquistar? Exatamente. A gente se acomodou aqui numa zona de conforto muito boa. Entendeu? Uma zona de conforto muito boa. E naquela época era a época do axé, né? Que estava tudo muito forte. Então a chance que vocês tinham de emplacar nacionalmente era muito maior. Era muito grande, até porque são músicos fantásticos o Fruta Quente. Eu digo sempre que eu peguei carona na ombra de gigantes. Entendeu? O Fruta Quente eram grandes músicos, que já eram músicos afamados em Belém. Eu entrei por último, eu fui o último a entrar no Fruta Quente. Foste a cereja do bolo. Faltava o cantor. Faltava o cantor e o cowboy já tinha me visto cantar na noite. E eles não queriam ninguém assim muito conhecido. Eu fazia rádio na época e ele estava atrás de mim. E olha que coincidência, porque às vezes pensa, coincidência não existe. Existe uma sincronicidade quando tem que acontecer. É verdade. Eu enxergo assim. E ele foi gravar na Gravação, que era no mesmo prédio da Rádio Jovem, onde eu trabalhava como locutor de rádio. Tu foste locutor da Rádio Jovem. Fui locutor da Rádio Jovem. 100,9. 100,9. Então eu tive uma história... Eu escutei muito Rádio Jovem. Eu tive uma história antes do Fruta Quente no rádio, né? Foram 10 anos de rádio antes do Fruta Quente. 100,9. O pessoal lembra muito do Fruta Quente, mas do Heraldo Locutor pouca gente fala. Eu não me lembro. Eu não lembro do Heraldo Locutor. Olha, eu lembro até dos jingles da 100,9. Sim. O quê? Sim. Peraí que eu vou lembrar de um. Vai falando aí. A música da Sônia, né? A música da Sônia. Nós trouxemos a Sônia Evans. Eu lembro! Listen to Your Heart, era a música... Ai, Ginásio de Educação Física Ginásio de foi Educação o show Física dela. Eu participei da entrevista com ela, nós entrevistamos ela na rádio. Tinha um locutor, eu não sei se ele era da mesma rádio que tu, era o Júnior Melo. Afonso Melo. Afonso Melo era da rádio na época. Era da rádio? Eu sei que teve uma história, não sei se é verdade, tá? É verdade. Eu vou contar ainda a história. É meu amigo, Era meu amigo assim, Afonso. olha essa história. Afonso. Diz que é assim, porque na época o nome do estilo musical da Sônia era House. House, ela cantava House. House Music. House Music, o que House em inglês é casa. E o locutor afirmou, não sei... Your house is beautiful. Aí, do you know my house? Você conhece a minha casa? Ou seja, ela não estava entendendo, porque lá nos Estados Unidos, house não era como a gente conhecia aqui. House como lá estilo. É casa, aqui é estilo musical. Mano, que passou uma vergonha. É porque, assim, o Afonso, ele falava inglês mesmo. Mas foi ele que cometeu essa gafe? Foi. Direito de resposta em aberto, viu, Afonso? Quando quiser, pode se comunicar aqui. Ele ficou travado, deu uma trava. Tinha uma intérprete. Né? E ele disse, não precisa da intérprete porque I speak English. I know English very well. Very well. Aí ele perguntou para your house, your music, the best music? Ela, what? O quê? Coitada aí, dessa ele moça. Não conseguia, ele não conseguia. Ela não ia entender nunca. Aí a intérprete disse, olha, pergunta para mim, passa para mim que eu falo para ela. Melhor. Mas ele lembra disso e foi engraçado mesmo, mas era... Tava todo mundo ali numa adrenalina só, né? A gente trouxe a Sônia Evans, na época, um sucesso mundial. Aquela mulher Listen to Your Heart arrebentando, né? E ela, assim, ela mesma não tinha dimensão do sucesso que ela fazia aqui. Ela estava assustadíssima. Eu me lembro desse impacto que ela teve. Eu me lembro de uma matéria do Jornal Liberal. Gente, o Glauber era o apresentador do Jornal Liberal. Glauber G2, direito de resposta aberta também. Grande Glaubinho. Ele anunciou
que ia ser no ginásio de educação física. Eu com 11 anos. Ah, Eu com 11 anos, uma anos. criança, né? Ah. Mãe, eu queria tanto ir pro show da Sônia. Ela, menina, olha pra tua idade, tu não tem idade pra isso. Mas eu fiquei com uma inveja. Eu me lembro que eu olhava todas as matérias, a rádio, eu era ouvinte, bombando, né? bombando. A Rádio Jovem chegou assim com um estilo muito diferente. Foi. Tocava no mesmo bloco Nilson Chaves, Sônia Ivans e o Pinduca. Entendeu? Então, as pessoas adoraram esse caldeirão, essa mistura. Né? Eu tocava Xuxa, pra te ter uma ideia. Eu lembro. Eu abria com Xuxa, entendeu? E depois, daqui a pouco entrava um Pet Shop Boys. Heraldo, naquele tempo a gente era feliz e não sabia, a gente saía pra dançar. Exatamente. Eu saía com R$10 pra beber água. E eu curtia a noite inteira, Alessandra. Eu curtia a noite inteira com R$10. Eu bebia água, eu ia dançar. O nosso tesão era ir pra música, era assistir o show. A Rádio Jovem foi para primeiro lugar muito rápido. Muito rápido. Passou todas assim. Atropelou as outras rádios pelo estilo. Porque a gente tinha uma programação. Olha só como é que funcionava. A gente tinha um esqueleto de programação. E a gente tocava dentro desse esqueleto o que a gente quisesse. O diretor deu essa liberdade. Vocês locutores. Sim, porque o locutor era o locutor operador. E a gente... vocês operavam? Operava a mesa. E eu que ia pro ar. Tá. Então eu podia... Ele disse, olha, essa música aqui tem que tocar 2 vezes no teu horário. O sucesso, o pop da época. Tá? E aí tu vai colocando o que tu quer. Vai sentindo, vai colocando. De acordo também com o feedback da audiência, porque vocês tinham telefone. Exatamente, então era muito free. Eu acho que daqui a pouco eu vou lembrar até o telefone da Jovem. Era muito... Porque, mano... Era muito free a programação. Que bacana. Era muito legal. Então, o cowboy foi lá gravar na gravação, que era no mesmo prédio. Aí ele disse assim, alguém falou para ele, olha... Palácio do Rádio, não? Não, na Campos Sales. Era Campos Sales. Mesmo prédio da Marajoara, Rádio Marajoara. Era Rádio Marajoara, gravação e Rádio Jovem, no mesmo prédio. Tá? Aí ele disse, eu quero conhecer a Rádio Jovem. Quando ele entrou no estúdio, quem estava no ar? Eu. Ele disse, eu estava te procurando, cara. Eu estava te procurando. Porque a gente está fazendo uma banda, assim, assim, assim. E, me deu um puta cagaço, né? Lógico. Caramba, eu tô na noite cantando despretensiosamente, de repente eu vou tocar com caras... Fazer o quê? Voz e violão? Não, eu dava canja com algumas bandas de baile. Banda de baile. Banda de baile. Que tocava na periferia, que tocava no interior do estado, Ilha do Marajó, entendeu? Não era o grande circuito da noite. Walter Bandeira, Marco Monteiro, Lucinha Bastos. Ai, que saudade. Entendeu? Então, esses caras do Fruta Quente já tocavam com esses artistas consagrados na noite. E eu tava começando, eu fiquei assim, caramba, cara, mas... Quando é o primeiro show? Daqui a um mês? Ele disse, não, isso era uma quarta-feira, já é sábado. Mas tu não tinhas músicas? Como é? Vamos ensaiar. Era uma banda... O Fruta Quente era uma banda caça-níquel. Tá. A gente montou... Eles montaram a banda, falaram para os donos do Olê Olá, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inovar. Porque era assim, a pessoa subia no palco para tocar 3 horas, 3 horas e meia. E a gente disse assim, não, a gente vai tocar 1h30 só. E depois entra outro artista. Vamos fazer essa rotatividade na noite, vai ficar legal. Cara, será que vai dar certo? Até porque 3 horas de show, né, mano? O cara tocava 1h30, fazia um intervalinho e voltava a tocar mais 1h30. Então... E o Maurício Schuster, na época o dono da casa, disse assim, olha, eu gostei da ideia. Muda a cara, rápido, né? Sai uma banda, entra outra, um outro estilo de repente. E assim foi. Então a gente fez um ensaio, fizemos um repertório rápido. Como eu trabalhava em rádio, eu conhecia as músicas. Vamos formar um... Mas foi meio que na porrada. Nas coxas, né? Na coxa. Então, vamos lá. E eu fui, ainda com a voz impostada de locutor, para cantar é diferente. A respiração é outra, a impostação é outra. Mas aí, o Olê Olá tinha uma característica que me favoreceu na época, que era a interatividade com o público. Eu também nunca fui no Olê Olá. E essa característica... Vocês sabem, já sacaram que eu sou meio frustrada, né? Muitas coisas, mas tudo bem. Essa característica de interatividade com o público, a gente traz até hoje para o show do Fruta Quente. As pessoas sobem no palco para dançar. Eu desço do palco para dançar com as pessoas, entendeu? Então isso foi a escola Olê Olá que nos deu. Então podia não estar cantando legal. Vocês ficaram muito tempo lá? No Olê Olá a gente ficou uns 5, 6 anos. Muito tempo. Primeiro disco foi de 90. A gente começou em 90 no Olê Olá. O primeiro disco foi em 93. E a gente continuou no Olê Olá mesmo com o disco.
Entendi. Mais uns 2 anos. Depois veio uma casa noturna para concorrer, que foi a Scapoli. Scapoli. A Scapoli chegou muito forte. E eles foram atrás dos melhores. E a gente, no que a gente fazia, a gente era o melhor na época. Sim, sim. E fizeram uma proposta assim recusável e a gente foi para a Scapoli. Entendi. Toca na Scapoli. E depois veio o Fruta da Paixão em 95, que é o disco da maçã, que veio muito forte com uma Quadrilha da Pantera. Essa foi a música que puxou. Eu lembro que vivia na rádio, ela foi em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tocou muito. E catapultou a banda assim para um status de superstar dentro de Belém. Mas não foi essa a única música. Tinha muita música boa. Tinha Dizendo Adeus. Todo romance é sempre assim. Tem seu começo, meio e fim. Era. Né? Então foi assim. A própria música Fruta da Paixão. E a gente inovou também na parada do carimbó. A primeira vez que a gente tocou carimbó no Leolá, a gente tomou vaia. Sério? Sério, a gente tocou carimbó do macaco. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Menino, aquilo virou uma febre. E a gente foi vaiado no Leolá. A gente foi vaiado. Mas a gente não desistiu da ideia, porque a gente tinha certeza que ia pegar. Que ia pegar. E no primeiro disco, em 93, a gente gravou um medley do Pinduca. E a gente toca até hoje esse medley. Gravamos o carimbó, que a gente toca até hoje, da Lucinha Bastos. Pra dançar carimbó. Mexe a cintura pra trás, pra frente, um passinho só. A gente toca até hoje isso aí. É o único carimbó que ensina a dançar carimbó. Não teve outro. Né? Então foi um disco muito inovador pra época, em 93. A gente podia ter gravado o que todo mundo gravava em música paraense na época, que era o brega. Mas não, a gente quis misturar. Pegar as influências de música latina, merengue, um pouquinho de salsa, um pouquinho de cúmbia. Cara, e o carimbó. Mistura deu tão certo. Deu muito certo. Eu acho que isso marcou o Fruta Quente muito. Né? E meio que está perpetuando a nossa música até hoje. Para pensar, Heraldo, Alessandra, Lia, todo mundo está aqui no estúdio, o João. Isso faz 20 anos. Faz 20 e a anos. gente está falando de algo aqui. Que a gente toca até hoje no show e funciona muito. Não, eu te digo assim, a memória do povo com relação a esse tempo, a essa época, tá viva. A gente pensa assim, não, já passou 10 anos, o povo esqueceu. Não esqueceu. Não esqueceu. Então imagina um cara tímido como eu. Eu fui parar no rádio para... Aliás, a minha cabeça abriu para música para vencer minha timidez. Eu era muito tímido. Com meus... Mas a tua ferramenta vocal é muito boa, né? Tu tem uma voz muito... colocada para falar e colocada para cantar em outro tom. Entendeu? Porque é muito difícil. Tu é contralto, né? Eu sou tenor. Eu sou tenor, mas falando eu tenho notas de barítono e baixo. Eu falo um pouco grave também. Fala grave, né? Mas cantando eu canto aqui. Fina também, pois é. Mexe a cintura pra cá, muito alto. Porque a respiração é diferente, né? Então eu fui pro rádio para vencer minha timidez. Comecei trabalhando de madrugada na Rádio Guajará. Porque ninguém escuta. Porque ninguém escuta, exatamente. E era tudo que eu queria. 2 tocadiscos para mim ali. Um monte de equipamento legal, um monte de disco. Eu podia tocar o que eu quisesse de madrugada e falar basicamente o que eu quisesse. Era muito legal. Tu eras apaixonado por rádio? Eu sou até hoje. É mesmo? O meu barato é o rádio, mesmo. É mesmo, Heraldo? Meu barato é o rádio. Meus aplicativos... Metade é ligado a rádios, ouvir rádios verdade, do mundo Alessandra? inteiro. Eu pergunto pra mulher, porque ela tá do teu lado, ela sabe exatamente se tá falando a verdade. Eu tenho muitos aplicativos legais, assim, que tem um globo, e esse globo tu vai rodando e tem um monte de pontinho verde, que são rádios. E tu clica lá e tu ouve a rádio que tu quer do mundo inteiro. Eu fico brincando ouvindo essas músicas. Principalmente aqui da América Central, eu ouço muitas rádios. Porto Rico... Entendeu? Tocaste num ponto importante. Quero falar sobre isso. Porque ele é especialista, né, gente? Bora aproveitar aqui a presença do expert. A música latina. Eu morei... Ano passado, eu morei no Canadá. E pra lá, eles têm a impressão de que aqui todo mundo fala espanhol. Porque se tu olhar a América Latina, América do Sul, é um monte de país falando espanhol e só o Brasil falando em português. Primeiro que eles ainda não associaram por que no Brasil fala-se português e todo mundo fala espanhol. É porque os portugueses vieram aqui e dominaram, então a gente pegou a língua deles. Mas enfim, por que eu tô te falando isso? A música latina, ela demorou muito para entrar no Brasil. Verdade. Mas no Pará, todo mundo aqui nós já tínhamos essa pegada que hoje a Anitta faz. Verdade. De gravar com...
Gente da Colômbia. Da Colômbia. Ela tá falando... Tu vê que ela faz uma misturada ali, que é novidade pra gente. Mas aqui no Pará nós sempre tivemos, e eu acho que o Fruta Quente foi um dos primeiros a trazer essa mistura caribenha, trazer forte essa pegada latina. Transformar em uma coisa comercial para consumo aqui. Né? Porque existe um barrismo, não sei se é impressão minha, mas, por exemplo, tudo bem, a gente tem esse intercâmbio cultural, porque a música aqui no estado ela é muito forte, essa nossa cultura de intercâmbio, de fazer essa miscigenação. Sim. Mas, por exemplo, nos outros estados eu não vejo isso. E às vezes eu acho até que existe um barrismo com relação à música latina. Agora tudo bem, tá entrando músicos e tal, existem essas parcerias, mas eu nunca tinha visto isso. Aí lá fora... Tu não sabe qual é a diferença de uma música do Caribe, de uma música mexicana, de uma música colombiana, venezuelana, porque para eles é tudo igual. Verdade. Uma música que vem do Peru, uma música que vem do Uruguai, é tudo igual. Agora a música brasileira não se mistura com as outras. Verdade. Agora que tá se misturando. Agora que tá se misturando. É verdade. E o merengue, por que entrou aqui na região norte? Por que tem essa coisa da cúmbia? Me responde que eu Por quê? Porque nos anos 70 e anos 60 não tinha uma legislação, não tinha um Dentel da vida, por exemplo, que limitasse para que as rádios dos países que fazem fronteira com o Brasil chegassem aqui. Entendeu? Não tinha essa limitação. Então, por exemplo, as ondas, o AM chega muito longe, né? O OM chega mais longe, as ondas curtas. OC, ondas curtas. Tem o AM, tem o rádio AM, que por sinal está em extinção. Pois é. Né? Tá tudo virando FM. E tem as ondas curtas também, que chega mais longe ainda que o AM. Então as rádios da Colômbia entravam aqui na região. As rádios, no interior. As rádios... Aqui, pessoal aqui do Macapá, tem ali a Guiana Francesa. Essa influência da banda Fruta Quente foi através de ti ou foi através de algum músico da banda? Ou foi todo mundo? Foi uma criação coletiva. Foi. Uma criação coletiva. Mas tu tens essa influência? Como foi que chegou em ti essa influência? Eu curtia muito. Eu acho que eu tenho uma grande culpa nisso aí, entendeu? Porque por quando a gente estava formatando o primeiro disco, o Fiesta, eu levei para eles assistirem muitos shows da Gloria Estefan. Que faz uma música latina, um merengue moderno. Aquela batida, né? Aquela batida absurda. E a gente gravou com músicos da Gloria Estefan. O terceiro disco que a gente gravou em Miami. O Batuque foi gravado em Miami. Foram 40 dias lá. Com músicos do Julio Iglesias, músicos da Gloria Estefan, músicos do Rick Martin. Isso a gente fala depois. Tá. Então, eu levei um show da Gloria Estefan para eles assistirem. Olha, pessoal, vamos assistir isso aqui. Fecha o olho, ouve isso aqui. Eu acho que isso aqui tem muito a ver com a gente, tá? Porque a gente pode inserir uma batida mais ou menos merengada com pegada de trio elétrico, que estava hypado na época. Pois é. Então vamos por aqui. Se você ouvir o Babê na Mexerica, é isso aí. É um bumbo reto de trio elétrico com pitadas de merengue ali. Sim. Né? Sim. E o batuque também, que veio depois. Então, influenciou muito, sem dúvida nenhuma. Eu levei isso aí, eu fui o culpado disso aí, levei para a galera dar uma ouvida. A gente estava buscando ainda o que fazer. A gente sabia que queria merengue, mas o merengue que a gente ouvia era muito antigo, aquelas merengues antigos do Bento Maravilha e tal. Aí eu mostrei uma pegada nova, moderna do merengue. Vamos por essa batida aqui. E eu acho que deu muito certo. Deu sim. Tanto é que tá aí na memória, a gente tá falando aqui até agora que nem era essa a proposta do podcast, que eu quero ouvir a outra versão do Heraldo, aí a gente tá falando até agora nesse Fruta Quente. É porque o Fruta Quente são 30 anos, é muita coisa pra falar. É complicado, né? Porque a gente, na verdade, se mistura a tua história com a história da banda, né? Mas eu sou apaixonado por rádio, já que a gente tava falando do rádio. Sim. Eu gosto muito de ouvir as novas tendências de rádio. Inclusive, tu já estiveste no Smooth Jazz, já né? Já tive um programa, porque eu morei em Miami um tempo, e esse estilo do Smooth Jazz toca muito lá. Eu fiquei apaixonado pelo jazz que toca no rádio. É diferente. É diferente. Não é aquele jazz que você ouve um solo de meia hora de bateria. Versões de músicas modernas e tal. Então eu comprei muito disco, eu trouxe mais de 300 CDs de lá. Entendi. Na época. E na época eu mostrei pro meu grande chapa aqui, o diretor da Rádio Diário, até hoje o Kleber, e ele adorou a ideia, e a gente, vamos fazer um programa. Vamos fazer um programa. Na época tinha até um diretor que não foi muito com a ideia,
Mas foi voto vencido, porque ele conseguiu colocar o programa no ar e o programa emplacou e tá até hoje, Tá né? até hoje. Tá Que até hoje. legal, Tá cara. até hoje. Então, meu barato é esse. Eu gosto dos caminhos que o rádio está tomando hoje, né, com a internet. O rádio parou de ser só ouvir. Você entra numa rádio, você vê o estúdio, você interage com o locutor, né, em tempo real, ali pela WhatsApp, da vida, essas coisas. Eu não tenho acompanhado o rádio, Heraldo. É fantástico o É rádio. mesmo, né? É fantástico. E me conta dos teus projetos. O que tu tem em mente? O que tu estás aprontando? Olha, eu trabalho com outras coisas, né? Eu trabalho há 25 anos com comércio, com palmito em conserva e hoje com açaí congelado e sorvete de açaí, né? Então a minha ideia é me aprofundar Tu exportas, é isso. Eu quero me aprofundar mais nesse comércio exterior, nesse comércio que está buscando esse sabor diferenciado do açaí, principalmente. Desse comércio que já come palmito, tá? Mas a gente está vendendo um produto diferenciado, que é um palmito orgânico, rastreado, né? Com rastreabilidade, para a pessoa ter segurança para comprar. É um palmito que já tem o selo vegano, que você gasta uns 80 a 100 mil reais por ano para manter. Uau. Então a gente está trabalhando nisso, de certificar, de dar qualidade para esse produto. Eu estou me aprofundando nisso aí. Eu quero mergulhar nisso. Indústria paraense, né? Indústria paraense. Paralelo a isso, da parte artística, eu quero estrear meu programa na TV, também que vem por aí em breve, na TV Mais Pará. Um programa de bate-papo, de conversa, de enxergar tudo de legal que está acontecendo, de levar para o espectador um outro Heraldo que não conhece a minha face de conversador, de batedor de papo. Quero gravar o DVD do Fruta Quente, que a gente deixou, que foi para a gaveta por causa da pandemia. Vocês nunca chegaram a gravar um DVD? Não, a gente gravou, mas não editou, não foi valendo. Tá. E hoje não tem mais o físico, né? É. Vai ser um grande cartão de visita. Mas a gente quer fortificar a rede social com essas imagens ao vivo. A gente vai fazer o Fruta Quente em Concert agora, 24 e 25 de setembro. Vai ser totalmente filmado profissionalmente, vai ser totalmente gravado profissionalmente o áudio também. É isso que vai virar o DVD. Vai virar um grande DVD, uma grande celebração da música paraense no palco do Teatro da Paz, que dispensa comentários. A gente fez o 1, foi em 2019, foi em maio de 2019, antes da pandemia, mas a gente não teve... A gente foi fazer meio que despretensiosamente, a gente não tinha dimensão do que ia acontecer. Foi fantástico, tem filmagens não profissionais e as pessoas se emocionaram, muita gente chorando. 2019. E ficou muita gente de fora, porque foi só um dia, esse não vão ser 2 dias. E a gente quer fazer assim um show mesmo à altura dos 30 e poucos anos do Fruta Quente, né? Essa é uma ideia. Eu quero gravar um disco solo também. Não sei se consigo esse ano, mas ano que vem não vai escapar. Eu tenho muitos amigos músicos, produtores, quero cantar coisas diferentes do Fruta Quente. Tu achas assim que tu vais viver, tu podes até ter um ambiente profissional diverso da música, mas tu acha que tu vais te manter na música a vida inteira? Sim, a música é terapia para mim. Cantar é terapêutico para mim. Eu nunca quis ser o cantor do Fruta Quente, entendeu? Eu queria música na minha vida. Ser cantor do Fruta Quente foi uma coisa... que aconteceu assim, graças a Deus está sendo muito legal até hoje, entendeu? Teve um momento dentro do Fruta Quente que eu já não queria mais ser o cantor do Fruta Quente. Entendi. Teve esse momento, entendeu? Mas hoje mais do que nunca é terapia para mim, cantar, subir no palco, não importa. Se é num barzinho, sim, se é no palco do Teatro da Paz, entendeu? Sim. Não importa para mim, é subir, cantar, botar para fora, eu desço do palco, leve, em qualquer situação. É impossível, então, a gente separar o Heraldo da música. Totalmente. É por isso que eu nunca ia conseguir conduzir essa entrevista para outro ramo. Pois é. Não, a gente tentou, a gente conversou várias vezes antes desse podcast. Não, a gente não vai falar muito de música, a gente vai falar de outras coisas, a gente vai falar... Bom, tá, tudo bem. Chegou aqui, 40 minutos, eu tô falando. Não tem jeito. Mas é isso, olha, eu entro pela madrugada ouvindo música, editando música... Entendeu? Assim, hoje tu tá em que cantar. Fase? Hoje? Musical, Fase musical? Se tu for gravar um CD hoje, assim, o que eu vou mais ouvir lá do Heraldo? O Heraldo falando de amor nas letras, né? Mais romântico. Mas em termos de ritmo? De ritmo.
Eu gosto muito dos reggaetons. Ah, eu também. Gosto muito dos reggaetons que são Adoro. feitos hoje. Mano, eu fico caçando reggaeton. É. Eu fico criando playlist, tu acredita? Aí é doença. Pois Porque é. eu fico criando playlist, latim 1, latim 2, latim 3. Pois é. Eu adoro aquilo. Então tem muita gente fazendo música assim, misturas de reggaeton. Porque o reggaeton começou ali, ficou meio que plastificado. Hoje já tem umas misturas diferentes e tal. Eu gosto muito de ouvir essas coisas ousadas em termos de produção. Sim. Entendeu? As bachatas, por exemplo, né? As bachatas Muito legal. estão cada vez mais assim chegando no Gustavo gosto. Lima pegou e abraçou a bachata. Fez do jeito dele e emplacou, Olha sucesso. aí. Pois é. Aliás, foi uma das primeiras dessa nova levada de músicas, foi a bachata que projetou é. ele com caramba lá pra cima. Exatamente. E é que ninguém conhecia. E não quero perder também a ver a festa. Não quero perder a ver a festa. Entendeu? Então eu quero misturar também um pouco como é que eu vou dizer, dessa cara que o Fruta Quente trouxe, esse merengue, com outras coisas, com outra temática, principalmente em termos de letra. Mas acaba que tu tá também no ambiente latino, né? De música. Exatamente. Não sai. Não sai. É aquilo ali. É aquilo lá. É verdade. É Olha, aquilo lá. mas cantando na noite, assim que eu faço um trabalho solo hoje, em bar, a gente tem feito bons shows lá no Bar do Parque, por exemplo, e eu tenho descoberto assim a música paraense como um todo. É mesmo, era. Almezinho Gabriel, por exemplo, fantástico, tá? Lucinha Bastos, o Marco Monteiro, entendeu? Essa música, esses caras, pessoal, Arraial do Pavulagem, letras fantásticas, simples, com melodias assim que chegam e entranham na cabeça da pessoa, entendeu? Estou descobrindo muito isso, assim. O que Tá tu sendo acha fantástico. que falta para a música paraense aparecer mais? Porque a gente quase não escuta. Hoje o cenário está bem invisível. Eu acho que para o cenário do público em geral a gente quase não tem, não. Eu acho, vamos falar de música paraense, a gente pode falar, por exemplo, do Brega. Viviane Batidão, que fez com a gente o primeiro em concert, tá estourada, né? A Fruto Sensual, a Valéria cantando, tá estourada. Falo dessa música mais... não é MPP, não é música popular paraense das antigas, como a Lucinha Bastos. Eu acho que faltam vozes novas gravar. Eu acho que faltam Tu acha vozes que o tempo novas. deles já passou? Por exemplo, uma música Porto Caribe. Eu sou de um país que se chama Pará. Linda essa música. Linda essa música. Eu queria ver vozes novas cantando isso. Entendi. Vozes da nova geração. Entendi. Entendeu? Eu até me coloco nisso. Eu quero gravar, por exemplo, músicas assim. É linda essa música. Tem muitas músicas lindas que falam do Pará. Entendeu? Desses caras aí que tu citaste. Desses caras. Então, eu queria ver assim, um Thiago Costa gravando isso, por exemplo. Exatamente. Uma Carol Ferreira, que vai estar com a gente no Teatro da Paz, que é uma voz que está aí na noite. Ia ficar muito legal. Ia ficar muito legal. A Valéria, do Fruto Sensual, por que não? Sim. Cantando uma música dessa, Viviane Batidão, né? Entendi. O pessoal que grava brega, cantando isso aí também, por que não? Fica a sugestão, hein, pessoal? Heraldo, por que tu não abre uma produtora, mano? Eu já tive essa pegada, essa ideia. Tu tens acúmulo suficiente para produzir grandes artistas. E com toda essa tua imaginação, essa tua criatividade musical, com todo esse acúmulo aí... Sabe quem me falou isso? Eu acho que tu ia dirigir muito bem, viu? Sabe quem me falou isso mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás? Esdras de Souza. Concordo com ele. Esdras de Souza, marido da Gretchen, nossa querida Maria Odete. Tá mais paraense do que nunca, né? É verdade, ela quer porque quer ser paraense. Ele disse assim, olha, Heraldo, eu quero gravar um disco, mas eu quero que você produza para mim. Heraldo, eu quero que você produza para mim um disco. Pense nisso, seu dever de casa. Vou Pense pensar. nisso, porque olha, se tu parar para pensar, selecionar umas boas vozes atuais, com umas memoráveis músicas do passado, se tu fizer esse casamento com essa levada que tu tens dessa pegada reggaeton, que é o futuro, que é o que tá bombando, é o moderno, é o que tá aí, moderno, né? É o que chega fácil em qualquer lugar do Brasil. a chance de dar errado é muito pequena.
Na minha leiga opinião de ouvinte e fã de música. Porque eu sei do teu potencial. E realmente, tem tudo a ver. Olha, vamos considerar. Olha, deixa eu te falar, Heraldo. Existe uma verdade incontestável. Quem já fez uma vez o caminho da vitória, consegue fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque tu já sabe. Verdade. Hoje em dia, a gente se limita muito. E quem nos limita somos nós mesmos. Meg tem tanta dificuldade, é tão difícil. Mas eu acho que para quem tem talento, tem sempre espaço. E eu acredito. Independente do tempo, né? Eu acredito. Eu estava 6 anos parada. 6 anos fora do ar, fora de TV. O máximo que eu fazia era vídeo de Instagram. Encarei um desafio agora. Quem é que vai dizer que eu não sou capaz? Eu sou capaz e eu vou fazer. A gente tem que acreditar na gente. Se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? E eu tenho certeza, Heraldo, eu tenho certeza que tu serias assim um excelente diretor e farias assim um trabalho impecável. Vamos fazer. Pensa. Vamos fazer. Não custa nada botar no papel, desenhar. Conversa com esse povo, conversa com essa galera. Um fomentador de uma nova fase na música paraense. Desenha isso, sabe? Planeja, começa a pensar. Eu acho que tu ia criar muita coisa linda. O teu legado já é grande. E aí existem mentes brilhantes que às vezes ficam no ócio por puro medo, por pura limitação. Sabe? Gente, eu não tô filosofando, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu tô aqui falando sozinha, Heraldo. Eu só tô refletindo. O Esdras nessa época... Tem talento, tem brilho, tem potencial. Eu não quero que pare. E olha volta. só, o Esdras queria que eu produzisse um disco de smooth jazz pra ele. Pois é. Olha só, eu não sou músico. É porque ninguém nem sabe que tu pouco tem violão. todo esse acúmulo que vai do reggaeton, smooth jazz e vai pra música caribenha. É muita coisa, mano. A gente às vezes se subestima mesmo. A gente se subestima. E a nossa terra é fértil. Planta que nasce. É verdade. A gente tem um monte de gente... Olha, eu sei histórias ruins de artistas locais que tem muito ressentimento aqui do Pará, e tu deve saber também. Gente com tanto talento que nunca teve o reconhecimento que mereceu. E eu sei que tem muita gente que realmente não teve e acabou e desistiu e parou. Inclusive, pessoas tiveram que ir para fora para ter o reconhecimento musical fora, para poder voltar. Isso acontece muito. Mas não tem problema. Você começa fora. Se for preciso, começa fora. Hoje em dia, o mundo é só um. A internet não limita mais ninguém. Se você tiver uma produção musical porrada, você consegue estar em qualquer lugar, em qualquer país. Hoje a internet quebrou todas as barreiras. É verdade, é verdade. E a gente mais do que nunca, quando a gente foi gravar o Batuque lá em Miami, a gente chegou lá para gravar, né, no estúdio do cara, o Sérgio Oliva, o cara da Macarena. O estúdio do Sérgio Oliva, o Hate Wave, lá em Miami. E a gente chegou lá e o cowboy montou a bateria dele e começou a passar a bateria e o técnico ficou olhando assim para ele, ficou olhando, aí o cowboy disse assim, quem produziu esse disco foi o Frank Arduini, trabalhou com o Tim Maia. Aí o cara perguntou, o que é que falta? Precisa eu afinar alguma coisa? E o cara disse, não, tá perfeito, precisa nada, eu nunca vi isso. Você afinou, tirou da caixa agora? Ele foi, montei agora. Não mexe, tá ótimo. Nunca tinha... A gente foi para um estúdio hiper ultra profissional. Top. E assim foi com o restante. O Otávio Goraeb teve que dar uma mini aula de pandeiro para os cubanos, que eles adoram música brasileira. E tocar pandeiro não é qualquer um que toca. Né? Tem que ter um jeitinho ali. O cowboy teve que ensinar bossa nova, samba na bateria para os cubanos. Esse ziriguidum só a gente tem. Né? Aí o cara disse, olha, vamos gravar só um beijo, que é desse disco. Só um beijo. Eu gravei de primeira. O cara disse, porra, tá lindo. Tá... É isso. Não tinha computador na época para corrigir, para consertar. Daí eu disse, não, mas eu quero fazer outra parte melhor. Ele disse, não, cara, o sentimento tá aí. Tá perfeito, tá perfeito. Tem tudo a ver, sabia? Então é isso. A gente às vezes
E assim, pô, mas será que é isso mesmo, né? E é. A gente tem essa competência, vamos dizer assim, né? Eu acho que quem nasce com talento, quem tem brilho para quem tem um dom, não pode desistir. E eu vejo assim uma estrela em ti, e não é de hoje. Tem tanto potencial aí. Bom. Eu me sinto bem para fazer isso. Do alto dos meus 55 anos. Mas isso não. Me sinto garoto. Eu sei, sabe por quê? Quando a gente faz o que a gente gosta, a energia é 100%. Tu tá com a tua life lá em cima, né? Porque a gente trabalha com o que ama. Eu fiz uma postagem sobre o lançamento do meu programa e eu tava falando que pena que tu não pudeste ir, Heraldo, foi tão legal. Quando me chamaram no palco para anunciar, né, o Acorda Pará, gente, eu peguei aquele microfone e eu falei assim com tanta felicidade, né, com tanta gratidão de estar voltando. E aí depois eu fui refletir sobre esse momento, eu até escrevi algo que foi mais ou menos assim: aquilo lá foi um reencontro de mim comigo mesmo. Porque quando tu tens um talento que tu estás com aquilo adormecido, que tu volta, que tu reencontra, que tu te redescobre, cara, isso é vida. Tu ganha uma nova vida, tu tem energia para continuar. Você remoça, né? É. Eu sei que não é fácil, né? A vida, quem vive de música, tanto é que tu estás aí uma vida paralela. A gente precisa sobreviver, é lógico. Precisa. Mas, Heraldo, será que não dá para conciliar? Tu tem conciliado, né? Tenho conciliado. E com essa tua nova rotina agora, que tu tá voltando pra TV, isso é novidade, né? É novidade, mas a gente tem que aproveitar melhor. Vai dar certo. São 24 horas que o dia te dá. Tu vais conseguir? Organiza, dá para organizar, sim. Dá para organizar. Muita coisa é feito no estalo, na hora, no improviso. Entendeu? Que o rádio me deu isso e eu não desaprendi. Entendeu? Pelo contrário, eu tô cada vez mais afiado. Né? Tô cada vez mais afiado. Porque tem isso, né? A idade nos dá um preparo. Nos dá, que é incrível. Eu falei, eu digo, olha, gente, na época do Atitude eu não tinha esse repente que eu tenho hoje, não. Porque tu tens que pensar antes de falar. Principalmente quando tu tá ao vivo. Verdade. E a maioria das pessoas fala para depois, meu Deus, falei besteira. Mas aí tu tem que estar sempre à frente. O artista, ele tem que ter essa visão amplificada do mundo para poder estar ali presente de corpo e alma e poder... É verdade. Difícil. E principalmente um programa de televisão que você está ali falando, mas tem que estar ligado no que está acontecendo. Né? Tu não pode chamar alguma coisa que não está no gatilho. Ixi. Né? Às vezes está com um ponto no ouvido, tu está falando aqui e tem alguém buzinando aqui no teu ouvido. Como é que é em show, Heraldo? Eu queria saber, eu tenho curiosidade. Porque, por exemplo, quando tu tá lá cantando, assim, tu vê uma multidão, tu consegue enxergar todo mundo, tu consegue ver uma pessoa que tá lá, tu consegue se identificar, ou tu olha, tu vê todo mundo, mas tu não enxerga ninguém? Nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, tu não enxerga ninguém, né? Eu só tô preocupado no ajuste do som da banda e da minha colocação de voz. De que maneira, há quanto tempo a minha voz vai esquentar para ficar legal, para ficar confortável. Os primeiros 15 minutos, até a primeira meia hora, eu vou dizer. Tu fica nervoso? Fico, sempre. Todos esses anos de estrada, tu ainda fica nervoso? Frio na barriga sempre dá. É mesmo? Sempre dá. Eu sei que às vezes chega, o jogo já tá 1-0 ou 2 pra gente, porque o pessoal quer o fruta quente ali. Né? Tem acontecido muito isso. A gente toca para um público que quer muito. Mas mesmo assim, porque eu fico preocupado com outras coisas também. Como a banda tá soando lá fora, como eu tô colocando a minha voz. Já aconteceu alguma situação constrangedora que tu tá no palco assim? Conta pra gente, fala aí. Já aconteceu. Me conta. Já aconteceu. Eu tava em Macapá, minha mulher não gosta muito que eu conte essa história, mas eu conto. Ai, meu Deus, ela já te deu uma olhada ali. Sandra, te amo, tá? A gente tava num show em Macapá e o palco não era muito alto. E a gente estava tocando, eu tocava de short. Né? E num dado momento que a gente estava cantando ali, eu estava cantando a música Só um Beijo, e estava cantando assim de olho fechado, e uma fã mais exaltada esticou a mão e segurou nas joias da família. Não acredito nisso, Heraldo. Foi na hora do "No meu coração". O coração foi... Pelo amor de Deus!
Tu deve ter sentido muita dor, e ela não queria mano. largar. Como eu é fiquei que é ali, isso? Tem todo o azul do mar aqui. Foi, empurra daqui, puxa dali, veio segurança. Pelo amor de Deus, Foi mano. até que ela largou. Mas aí a banda toda já estava se jogando no chão de achar graça, lógico. Porque o Fruta Quente é uma reunião de piadistas, entendeu? E tava todo mundo rindo, achando graça. E o pessoal da frente também achando graça. E tu conseguiste manter? Depois eu continuei. Continuou cantando? Continuei cantando com muita dor, porque apertou e doeu pra caramba, né? Só quem homem sabe do que eu tô falando, como dói. Esse foi assim... Isso é recente? Não, isso foi com o disco Batuque. Foi em Macapá. Isso foi com o disco Batuque de 97. Foi em 97. 97. 1997. Agora a mulher não podia agarrar teu tornozelo, né? Não, tua perna. ela foi com a mão no Meu lugar. Pai eterno, mas... E não queria largar. E ficou assim puxando. E eu fiquei... Meu Deus do céu, virou um pêndulo sinistro. Que bizarro, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Essa foi assim que eu lembro, que foi assim bem... Foi a pior, lógico. Foi a pior. Até porque ela podia ter te deixado aleijado, né? É, exatamente. Que absurdo. Pois é. Mas e tem outras situações assim engraçadas? Assim, não lembro de algumas. Calça que rasgou durante o show, né? A calça já rasgou. Assim, numa movimentação que eu desci do palco. Oi. Não, eu fui voltar pro palco. Eu desci do palco pra cantar. Meu Deus. Né? Aí eu estiquei muito a perna, dei a mão pro babu, levantei, rasgou e ficou. Aí tu cantou com a calça rasgada? Eu tive que continuar com a calça rasgada, né? Não podia muito fazer alguns movimentos, né? Ainda bem que a calça era preta e a cueca era preta. Entendeu? Então se fosse uma cueca branca ou vermelha, aí o bicho ia pegar. Ia dar então problema. deu pra ficar ali e tal, disfarçando e tal. Por exemplo, quando vocês estão no meio do show, acontece alguma coisa com algum instrumento, que alguém para, vocês conseguem continuar? Tem que continuar. A regra é essa, não pode parar. Continua como se nada tivesse acontecido. Parou o contrabaixo, perde o peso, perde o grave, continua. E o público percebe? Às vezes percebe. Mas já aconteceu alguma situação assim muito extrema, assim, de vocês terem que parar o show? Já por conta de chuva, né? Sim. Por conta de chuva, teve que parar. Começou a molhar, muito equipamento eletrônico vai dar problema. Então vocês já fizeram muita turnê pelo interior? Já, muita. A gente fez campanha política em Macapá, imagina. Então, a gente praticamente morou 90 dias em Macapá. Então, todo o interiorzinho de Macapá a gente fez. Já fizemos campanha política aqui. Então, muitos interiores a gente correu fazendo campanha. Para governo, para deputado. Mas tu diz fazer estadual. campanha, tu cria o jingle, é isso? Cria o jingle e vai tocar no showmício. Porque não tem mais Não isso. tem mais, né? Mas na época tinha, né? É. Então, a gente fez muito isso. Macapá, então... A gente tem uma história também, Macapá. É mesmo, muito Quer dizer forte. que tem fã-clube do Fruta Quente lá? Tem. É mesmo, tem. Então é Maranhão, Pará, Macapá. Interessante. Muito bom. Sempre que a gente volta lá, é hypado. Mesmo, é hypado, é muito bom. Que interessante. E fora do Brasil, vocês tiveram alguma ponte A assim? gente fez, antes de gravar o disco Batuque, a gente fez uma excursão, que era viajar com Fruta Quente para os Estados Unidos. Um avião fretado, da Colombo, na época, Colombo Turismo, e era só a garotada, assim, de 15, 17 anos. E a banda viajou com eles. E a gente parou em Aruba, foi lá que foi feita a música. Fui para Aruba aventurar, Babena Mexerica, lá que foi feita essa música. E a gente tocou em Aruba, para eles da excursão e para um monte de turista que estava lá. E foi muito legal. Mas foi uma vez só isso? Foi em Aruba, foi. Aí a gente foi depois para Disney e voltamos para... A volta foi por Miami. E a gente tocou em Miami também. Entendi. Num big restaurante grande, assim, com um palco legal. Também para excursão e para brasileiros. Deve ter sido maravilhoso. Foi fantástico, né? Fantástico, muito bom. Essa turma de cidade turística, Aruba, por exemplo, eles entram na onda. Piram, não importa, né? Se está cantando em português, se está cantando em japonês, em coreano, eles querem estar na festa. Eles estão pra festa. E a pegada da banda é muito forte, né? Então, a gente vai falando portunhol, ia falando inglês ali para se comunicar.
E foi muito, muito legal. Não é difícil entender que eu quero que o pessoal suba no palco, por exemplo. Sim. Eu vou lá, pego alguém, coloco. What else? Né? Entendi. Chamo quem mais e tal, sobe aí. Então vai virando uma grande festa. Foi experiências muito boas assim de tocar para um público que não falava português. Né? Ainda tem isso, né? Eles não entendiam, mas eles entendiam. ouviam e a musicalidade era o que A música, contaminava, que exatamente. contagiava as pessoas. Exatamente. E até hoje contagia. Até e é por hoje isso que contagia. teu público hoje ele está se renovando. E eu vejo muita gente jovem também já se interessando pelo Fruta Quente. Eu acho muito legal. Muito. Isso Muito legal. tem sido muito legal. Vocês têm material no YouTube? Tem um canal no Tem YouTube. um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, Fruta Quente Oficial. Lá tem clipe novo que a gente fez para uma música chamada Banzeiro, que foi de um disco que eu não gravei, que eu saí do Fruta Quente em 2001 e voltei em 2013. Nesse período foi gravado um disco chamado Amantes, com um cantor chamado Kiko Neto. E aí eu estava brincando em casa, com música, claro. Eu estava com um aplicativo que tira a voz e você pode colocar uma outra batida por trás, no celular. E eu ouvi uma música desse disco, do disco chamado Amante, que é Banzeiro, gravado pelo Kiko. E eu separei só a voz dele e coloquei uma outra batida mais moderna. Né, junto com a Alessandra, minha atual esposa, que ela é extremamente musical. Ai, que legal. Então a gente colocou essa batida, né, a gente remixou, na verdade, essa música. Olha só, o meu hobby. E eu fiz o remix dessa música, a gente mostrei pro pessoal da banda, eles adoraram. E a gente regravou essa música, fomos pro estúdio, a partir do remix que eu fiz, e a gente fez um desenho animado como clipe. Tá no YouTube, lá depois você assiste. Qual é o canal? Fruta Quente Oficial. Fruta Quente Oficial. No YouTube. É um desenho animado com a mesma técnica que foi usada no clipe Take On Me do A-Ha. Rotoscopia. Ai, já sei qual é. Que filma e depois transforma a gente em desenho. Sim. Entendeu? Então conta a história do Boto, que se encantou e foi pra festa, onde Fruta Quente estava tocando e tal. É uma história muito legal e é um clipe muito divertido de ver e bem moderno. Então tem esse clipe, tem outros clipes da banda, tem momentos... Coisa antiga vocês têm lá? Tem algumas coisas legais feitas pelos fãs. Ah, é? Fan-made, Olha, por exemplo, não tem clipe de Babé na Mexerica, mas os fãs fizeram. Alguns. Bacana. Então tem muita coisa. Só um beijo, não tem clipe oficial, mas os fãs fizeram e a gente posta lá. Entendi. É muito bacana. Então a galera mais nova que quiser conhecer o trabalho de vocês já pode entrar no canal, já tem acesso a tudo. É isso aí, Fruta Quente Oficial no YouTube, Fruta Quente Oficial no Instagram e Banda Fruta Quente no Facebook. Ixi, é uma boa penetração. E do Heraldo Ramos, @Heraldo com HFQ no Instagram. O Heraldo, ele tem uma vida musical fora do Fruta Quente ou é Tem. sempre junto? Não, tem. Tô fazendo o Heraldo solo. Né? Faço no Bar do Parque, faço em outros lugares. Tu tens uma agenda fixa? Por exemplo, quem quiser te assistir, por exemplo. Não, Meg, se quiser me ouvir cantar, vai tal dia em tal lugar que eu vou estar lá. Tem no Bar do Parque, eu faço pelo menos 2 vezes por mês. Então é só seguir meu Instagram para acompanhar o dia que eu vou estar lá. Entendi. É tudo feito baseado na agenda do Fruta Quente. Às vezes não dá, porque tem show do Fruta. Entendi. Mas quando não tem show do Fruta, a gerência sempre está me ligando. Eu estou sempre trocando figurinha. E o que é que tu canta no teu show? Eu canto só música que eu gosto. Não canto nada assim forçado. Entendi. Algumas do Fruta que eu gosto mais. Mas tem muito Roupa Nova. Porque eu vim do baile, né? E a base do baile é Roupa Nova. Tem muito Roupa Nova, muita música dos anos 80, algumas músicas dos anos 80, né? Muito Djavan. Tu canta música internacional? Canto algumas. Canto algumas. Creedence, por exemplo. Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival. Olha só. Clearwater Revival. Eu gosto. Dá uma palhinha aí pra gente, Heraldo. É difícil não pedir. Não, mas eu quero do Heraldo. Eu queria ouvir o Heraldo cantando uma música que o Heraldo gosta. Que eu gosto? Eu gosto muito de Roupa Nova, né? É mesmo? Amar é quando não dá mais pra disfarçar. Como é que tudo tu muda chega de nesse valor, agudo, mano? Tudo faz lembrar você. Muito bom. Se você vê estrelas demais. Eu tenho um projeto, inclusive, que é o Heraldo Ramos de Roupa Nova. 1h15, só Roupa Nova.
Cara, eu acho que ia dar muito certo também. O meu timbre de voz encaixa muito. Ecoa muito. Tu cantou agora, tipo, meu Deus do céu, tu consegue muito. chegar num agudo dificílimo que eles têm. Eu canto com outra região, roupa né? nova. Porque quem te ouve falar, vê a tua voz grave. A voz sai daqui. A voz sai do peito. Mas a voz aguda sai de outro lugar. E você... como é que eu vou dizer? A voz mista que a gente chama. É a voz daqui misturado com os Heraldo, ossinhos nem daqui. todo mundo sabe usar a ferramenta que tem, mano. Isso é talento. Tu sabe usar. Máquina vocal. Muito tempo de palco e se estudando, ouvindo, buscando, se conhecendo. Exatamente. Exatamente. Tu queres saber outra coisa? Tem cada cantor aqui nessa terra que eu fico impressionada com talento que a gente não conhece. Eu vou em igreja evangélica. Heraldo. Tem muitos cantores. Heraldo. Eu digo, meu Deus do céu, por que isso não foi pro The Voice? Porque ia ganhar, sabe, umas vozes graves, assim, totalmente afinadas, lindas, no meio da periferia cantando em igreja pequenininha. Tem muito. Impressionante, nós temos grandes talentos aqui na Terra. E eu vou te dizer, se tu tiver um programa de TV para falar de música, para falar de cultura, para falar de toda essa misturada musical... Cara, tu tem muito trabalho pela frente. Tô dentro. Tem muito trabalho pela frente. Né? Porque tem muito talento. Tá se renovando, né? Eu tenho visto muita gente talentosa na noite. Mas nem todo mundo tem o acúmulo que tu tens. Então, para chegar, para sentar, para conversar, para poder direcionar aquilo ali, tem que ter um acúmulo, né? E eu acho que tu és autoridade nesse assunto. E vai ser muito legal. Eu participei de um programa aqui, foi o primeiro reality da noite. Acho que A Voz da Noite. Ideia agora. A Voz da Noite foi muito legal. Eu acho que se eu chegar com mais uma ideia lá com o meu diretor lá da TV, ele vai dizer interna, porque essa mulher não tá normal. A gente podia fazer um concurso, né? Era de cantores locais? Podia. Fazer um The Voice local? Também. Boa ideia, tem muita gente. Heraldo, tive uma ideia. Esse podcast, cada dia que passa, tá melhor. Eu tô aqui sendo psicóloga do Heraldo, fazendo coach motivacional com ele. Ai, meu Deus, ainda tô dando ideia pro outro. Nosso diretor está lá no Caribe, ó. É mesmo? Está em... Como é aquele lugar lá que todo mundo vai pra se divertir? Não é Caribe? Não é o Caribe? Não, Cancún. Tá em Cancún. México. Tá no México. Mas tá de olho na gente, daqui a pouco ele vai mandar aí um WhatsApp. Mas é uma excelente ideia, isso é sempre fomentar isso, trazer essas vozes para ficarem conhecidas. Né? Eu gosto muito disso. Eu acho que ia dar muito certo. Eu acho que não tem programa de talentos que não dê audiência. É verdade. É uma fórmula... Eu não considero clichê, não. Eu gosto muito. Eu amo. Eu porque gosto. o talento dos outros me emociona. Eu vejo The Voice, eu fico toda arrepiada. Eu quero chorar, eu quero rir. Eu fico agoniada. Mano, eu quero virar da cadeira, não tenho cadeira. Você falando do gospel, mais ainda, né? Eu nunca vi um programa assim que foque no gospel, por exemplo. Nessas vozes... Eu queria que ele incluísse o gospel. Não precisava nem focar. Mas que ele incluísse o gospel, porque o gospel ele tem um potencial gigante. E emociona. Lindo! Emociona. Os cantores gospel das igrejas mais simples que eu conheci têm potencial. E estão lá. Ninguém nem sabe. Pois é. Mas aí esbarra noutra coisa, né? O quê? A maioria dos cantores gospel que eu conheço, eles não querem esse reconhecimento. Não, tudo bem, é pela crença, né? É pela crença. É pela crença. Estou cantando aqui, não é para mim, não é para vocês que estão pra aqui. Deus é para Deus, então eu não entendo. quero. Tem cantores até que nem pedem para não aplaudir. Se aplaudir, não é para mim. É para Deus. Para Deus. Realmente é isso. Inclusive, né, uns até justificam, dizem que a voz é tão bonita assim porque é o instrumento usado por Deus e tal. E eu até tenho... Eu concordo. Eu acho que sim, concordo. Porque é algo surreal. Concordo. Eu vejo assim, eu fico impressionada. Mas que merecem pelo menos ser conhecidos. Que eles usem essa máquina. Então, se for para levar a palavra de Deus, que levem. Porque, olha, muita coisa boa. Chegou no final, né? Acabou o nosso podcast.
Gente, que seja a primeira. Muito bom. Que seja a primeira de várias. A gente volta aqui para falar de outras coisas. Exatamente, isso que eu ia te falar. Porque, falar olha, de outras é coisas. muito assunto. Belém rende muito, né? Heraldo, obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Eu quero te desejar todo sucesso. Lembre e reassiste esse nosso podcast no YouTube depois. Compartilhe depois os links. Compartilha. Você que está assistindo, se inscreve no canal. Compartilha. Heraldo Ramos e seu patrimônio vai ficar para sempre aí no YouTube. Daqui a uns 10 anos, quando ele assistir, ele vai dizer, meu Deus, eu tinha cabelo naquela época. Mentira, tu não vai ficar careca. Não vai. Mas é isso, é um patrimônio que vai ficar aí para sempre. Eu tive a honra de estar ao lado de um cara que eu já fui muito fã. Eu continuo sendo. Obrigado. Muito obrigada, querido. Obrigado mesmo. Obrigada para você. Até a próxima. Tchau, tchau.